Fala galera, aqui é o Alan Ribeiro e essa é a nossa última aula dos nossos tipos de organização. E nós vamos falar agora sobre o tipo de organização linha staff, que é uma junção da organização linear junto com a organização funcional, beleza? Então vamos lá, vamos começar a compreender, tá bom? A primeira coisa que você tem que entender são os conceitos iniciais, né? Quais são os conceitos iniciais? Bom, o linha staff ele é a junção do linear mais o funcional, ou seja, organização linear mais organização funcional, tá bom? E isso significa que ele é mais completo, porém também significa que é mais complexo, tá? Que é o linha mais o staff. Vamos entender isso aqui melhor. O linha, ele é um órgão que tem como função ali os objetivos básicos, os objetivos principais da organização. E o staff, ele é um órgão que apoia os órgãos de linha. Nós vamos explicar isso melhor já já, tá bom? Mas só para que você compreenda, olha só. Nós temos aí, na organização linha staff, dois tipos de órgão, tá? Que é o órgão de linha e o órgão de staff, tá? Órgão de linha e órgão de staff. A união desses dois tipos de órgão é a união da organização linear mais a organização funcional, tá bom? Porque um órgão vai manter aquela estrutura de linha e o outro vai manter a estrutura funcional. Então agora nesse momento você volta a ter aquela figura de autoridade, mas também volta a ter a figura de especialização. Você uniu os dois num lugar só. Então você está melhorando a organização porque está pegando o que é bom nos dois e unindo numa só coisa. E ao mesmo tempo está garantindo que as desvantagens de cada um dos tipos separados sejam diminuídas. Tá bom? Muito bem, mas vamos começar a entender melhor isso aqui. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que existem dois tipos de órgãos, como eu falei para você, o de linha e o de staff. O de linha, meu amigo, é o órgão que trabalha com as coisas principais, tá bom? Ele vai executar as atividades principais da empresa, tá? E é o responsável ali por tudo que a empresa faz que garante a atividade, a vida da empresa, da organização. Por exemplo, olha só para mim. Se uma empresa trabalha, por exemplo, produzindo carro, tá? Uma empresa trabalha produzindo carro, uma concessionária, uma montadora, melhor dizendo, ela trabalha produzindo carro, a atividade principal dela é produzir carro. Acabou. É a atividade principal. Se ela não fizer isso, ela não existe. Por quê? Porque ela é uma montadora de carros. Pega isso aqui, ó. Uma empresa que vende picolé, como nós citamos aí em outra aula. Ela vende picolé. A atividade principal dela é produzir picolé e vender o picolé. Já são duas, né? Ela tem que produzir e eu também tenho que vender. Agora, se ela não vende, se ela só produz e utiliza revendedores, né? Utiliza terceirizados, então a atividade principal dela é só produzir o picolé. Então, quer dizer, o que é a razão de ser, por exemplo, de uma cervejaria? Uma cervejaria tem que produzir cerveja. Essa é a atividade principal da cervejaria, né? A sua atividade, seu processo primário. Então, eles produzem a cerveja e pronto. Agora eu te pergunto, tanto a cervejaria, como a fábrica de picolé, como a montadora, só fazem isso? Lógico que não. Então, dentro dessas empresas, além desse processo de produção, né, do seu produto, que é a sua atividade principal, eles também têm atividade de apoio, ok? Eles têm almoxarifado, eles têm a parte de compras, tem a contabilidade, enfim, eles têm ali outros processos, né? Eles têm outras coisas que precisam fazer que não são atividades principais, mas que dão apoio à atividade principal. Afinal de contas, você já viu uma montadora, não, você já viu uma cervejaria produzir cerveja sem ter a matéria-prima? Não, né? Alguém tem que comprar. Então tem que ter um setor para apoiar
o setor da atividade principal. Porém, esse setor não é responsável pela atividade principal, ok? Então, o que são os órgãos de linha? Tudo que está relacionado à atividade principal da empresa. Se a atividade é produzir, os órgãos de linha são esses órgãos que estão ali nessa atividade de produção. Se a atividade é produzir e vender, então os órgãos de linha são os órgãos responsáveis pela produção e pela venda. Porque, como eu falei, algumas empresas podem somente produzir e não se preocupar em vender. Elas produzem para outras pessoas venderem. E tem aquela que produz e vende. Okay? Ela produz, mas ela também tem que vender o que ela produz. Então são duas atividades principais. Ok? Então são esses dois órgãos de linha. Tá bom? Então isso é o órgão de linha, beleza? E o que vem a ser o órgão staff? O órgão staff é justamente esse órgão que eu acabei de falar, que ele apoia as atividades principais, tá bom? Então aí nós temos os serviços, tá? Que pode ser contabilidade, compras, pesquisa, propaganda. Tudo isso são serviços secundários, mas que apoiam as atividades principais. Tá? Ele também pode ser ali um órgão de consultoria e assessoria, né? Pode ter essa função, o staff. Tá? E aí nós temos assessoria jurídica, assessoria de processo, assessoria trabalhística, né? Etc. Ou seja, eles prestam apoio para a atividade principal, mas eles são órgão de staff, né? Porque eles não são a atividade principal, então não são de linha. Tá? Nós também temos aí uma função, né, de monitoração, monitoramento, como você quiser chamar, tá? E aí nós temos aí acompanhar atividades, levantar dados, fazer relatórios, etc. Então são atividades que dão apoio à atividade principal. E apoio, né, às atividades de planejamento e controle, que aí nós temos o planejamento financeiro, orçamentário, manutenção, qualidade, né, planejamento de qualidade e outras coisas. Então, todos esses órgãos aí, que você acabou de ver, todas essas funções, elas não são a função principal da empresa. Porém, elas ajudam, elas apoiam a função principal da empresa. Por isso, esses tipos de órgãos são chamados de órgão staff. Difícil? Eu acho que não. Você já entendeu que existem os órgãos de linha, responsáveis pelas atividades principais, e existem os órgãos de staff, que eles dão apoio a essas atividades principais. E aí os órgãos de linha, eles têm essa questão da autoridade de linha dentro deles, e os órgãos de staff têm a questão da autoridade dividida, ou autoridade funcional. Então um é linha, o outro é funcional. Legal? Fácil de entender. Juntou os dois, eu tenho a minha organização linha staff. Mas vamos prosseguir. Tá? Então, existe aí algumas características, tá? Das funções de staff, né? Dos órgãos de linha staff, quer dizer. Primeiro que é, como você já sabe, eu estou unindo o linear mais o funcional, a organização linear mais a organização funcional, tá? Porém, existe um predomínio da organização linear, tá bom? E existe uma junção agora de linhas formais, que são aquelas linhas rígidas da autoridade de linha, da organização linear. E existem também as linhas diretas, que são as linhas de comunicação da organização funcional, ou seja, uma junção das duas, tá bom? E existe uma clara separação entre os órgãos funcionais e os órgãos de apoio, ok? Legal? E que acontece o tempo inteiro essa aí visão hierarquia versus especialização. Vamos aqui explicar melhor, tá? Deixa eu voltar um pouquinho aqui, vamos lá. Linear mais funcional você já entendeu, né? São dois tipos de órgãos se juntando. Os órgãos de linha e os órgãos de staff. Legal. Agora, por que predomínio da linear? Bom, eu quero que você entenda que existe ali dois tipos de órgão na organização linha staff. Porém, a principal é a organização linear, é os órgãos de linha. Por que eles são principais? Porque eles são responsáveis pela função principal, a razão de existir da organização. Então, eles merecem ali ter esse destaque, porque sem eles não existe organização. Eu posso tirar órgão de apoio, mas ainda manter minha atividade principal, ou seja, ainda existir. Mas se eu não fizer isso, aí eu estou perdido. Se eu manter só órgão de apoio, sem órgão principal, não existe organização, né? Muito bem. Porém, existe esse predomínio. Significa o seguinte: eu tenho líderes nos órgãos de linha e eu tenho líderes nos órgãos de staff. Porém, os órgãos de staff e seus líderes,
eles só podem apoiar, orientar, guiar os órgãos de linha. Mas eles não podem mandar nos órgãos de linha. Porque o poder, a autoridade linear só está no órgão de linha. Então, os seus gestores, os gestores de linha e não os gestores de staff, os gestores de linha, eles têm autoridade, poder para decidir o que vão fazer. Ou seja, os diretores, os gestores de staff podem até dizer, olha, faz isso, faz aquilo outro. Mas são os gestores de linha que decidem se vão realmente fazer ou não, ok? Por isso há um predomínio da organização linear, tá bom? E aí entra naquela história, linha formal, as linhas diretas, as linhas formais estão ali dentro da organização linear, dentro dos órgãos de linha, e as linhas diretas estão nos órgãos de staff. Por quê? Porque se o órgão de linha precisar de auxílio, então ele pede ajuda direto do órgão de staff, ele pede a direção, a consultoria direto do órgão de staff. Não precisa um órgão de linha que está embaixo na hierarquia pedir ajuda para um órgão de linha que está em cima, porque o cara que está em cima talvez nem sabe, nem é especialista naquilo. Então ele usa essa parte da organização funcional para falar com o órgão de staff responsável e tentar resolver seu problema. Por isso que na organização linha staff eu tenho a linha, que é isso aqui, né? Essa versão aqui piramidal da autoridade de linha, e do lado eu tenho os órgãos de staff, de modo que os órgãos de staff assessoram aqui os órgãos de linha, ok? Então aqui acontece tudo e aqui acontece o assessoramento. Legal, né? Bem bacana. E existe essa separação, como eu falei, né, dos dois órgãos aqui, nada de mais, né? E essa luta aí, essa coexistência entre hierarquia, que é os órgãos de linha. Órgãos de linha tem hierarquia. Quem está em cima manda e quem está embaixo acabou. E especialização. Os órgãos de staff são especializados em determinados problemas. Então eles assessoram os órgãos de linha. Por isso eu tenho os dois numa coisa só. Você reparou, né? Você reparou bem. Nas organizações de linha eu só tenho isso aqui, a autoridade. Nas organizações funcionais eu só tenho a parte, né, de função. Então cada um pede ajuda para quem for especialista. E nos órgãos de linha staff eu tenho os dois. E aí eu tenho a linha e tenho os órgãos de assessoria ali dando a consultoria necessária para que eles possam executar bem seu trabalho. Mas e aí? Quais são as vantagens de um órgão linha staff? Bom, a primeira vantagem é que existe essa assessoria especializada. Então o órgão ele vai ali falar com o seu responsável e pedir ajuda técnica, né? Olha, eu estou com um problema, eu não vou mais ao meu superior, eu vou agora ao órgão de assessoria, de consultoria especializado naquele problema, ok? Legal. Eu também tenho aqui as atividades coordenadas dos órgãos, né? Porque uma vez que eu tenho linha e tenho staff, eles trabalham em conjunto, então isso é uma vantagem. E eu consigo, com isso, manter a autoridade de linha, que é o que gera disciplina, o que faz as coisas funcionarem, e eu também consigo manter as autoridades, a autoridade, né? A especialização dos órgãos funcionais, que são os órgãos de staff. Então tem essas três vantagens aí bem caracterizadas. A assessoria especializada, a atividade coordenada dos órgãos, porque agora os dois tipos de função trabalham em conjunto, e eu mantenho a minha autoridade, tá bom? Eu também tenho as minhas desvantagens, logicamente, né? Tudo tem sua vantagem e desvantagem. E as principais desvantagens é que eu tenho um conflito entre os órgãos e eu tenho um custo elevado. Por que conflito entre os órgãos? Bom, muitas vezes, quando eu falo conflito entre os órgãos, eu falo conflito entre os órgãos de linha e os órgãos de staff. Porque os órgãos de linha, eles são mandados, eles têm os seus gestores de linha. Normalmente são pessoas que começaram na base da hierarquia, foram crescendo, foram ganhando espaço, eles já estão lá há muito tempo, eles têm muita experiência, porém eles são chefes generalistas, né? Eles sabem de tudo um pouco, né? E eu tenho os órgãos de staff. Esses órgãos de staff, seus gestores, talvez não tenham tanta experiência quanto os gestores de linha. Eles são gestores que eles são especialistas naquilo, eles têm uma formação naquilo, eles estudaram para aquilo, eles executam bem determinada função, eles têm muita qualificação, porém eles não têm a mesma experiência que os caras que estão nos órgãos de linha. Então, os gestores de staff contra os gestores de linha acabam entrando em conflito, isso é uma desvantagem. Por quê? Porque, de um lado, o gestor de staff não manda em nada, ele só orienta.
E o gestor de linha é quem manda, quem faz acontecer. Então, às vezes, o gestor de linha não quer ouvir o gestor de staff e a orientação dele, porque ele não tem tanta experiência. E o gestor de staff, por sua vez, fica aborrecido, porque ele quer que a orientação seja aplicada, porém o gestor de linha não aplica. E ele acha assim, eu sou especialista nisso, por que esse cara não me ouve? Então acaba gerando esse conflito entre os dois tipos de órgãos, certo? E lógico que manter uma assessoria dentro de uma organização, em vez de contratar uma assessoria externa, gera um custo muito mais elevado, porque esses especialistas do staff cobram muito caro, são mais qualificados, os salários são maiores. Então o custo elevado também é uma desvantagem. Legal? E onde é que pode ser aplicado então o Lean Staff? Bom, basicamente em quase todo lugar. Hoje, nas organizações de hoje, tá? Nós temos aí uma predominância do tipo de organização Lean Staff. Em todo lugar, você tem ali os órgãos de linha e os órgãos de staff. Né? Então, em qualquer lugar ele pode ser implantado. Não tem assim um lugar mais específico. Pode ser implantado em organização pequena, em organização média, em organização grande, em organização que está começando, em organização há mais tempo. E pode ser implantado em qualquer lugar. Beleza? E aí eu vou voltar aqui para o começo, vou dar um zoom para você. Entender aí, olha. Lean Staff, veja que em cima nós temos o diretor, embaixo nós temos o staff e a gerência. Você vê que a gerência manda na execução, mas o staff assessoria a gerência e assessoria a execução. Quer dizer, aí está muito bem definido, mostrando que gerência que tem autoridade de linha, mas o staff está ali para dar a orientação necessária. E aí você tem uma combinação de autoridade linear e autoridade funcional, né? Autoridade por função. Certo? Eu espero que você tenha gostado desse curso. Nós acabamos de terminá-lo. Essa foi a 4ª aula. E agora você sabe muito bem o que é, quais são os tipos de organização, ok? Para que eles servem, onde são aplicados, quais suas vantagens, quais suas desvantagens, ok? Eu tenho certeza que você aprendeu bastante aqui. Aí você pode até se perguntar, mas tem outros tipos de organização. Tem organização orgânica, tem organização mecanicista, ok. Existem outras formas de se organizar. Mas nós estamos falando aqui dos tipos de organização que são decorrência da teoria neoclássica, ok? Então somos mais tradicionais. Eu espero que você tenha entendido quais são eles. No futuro a gente coloca aqui também outros tipos de órgãos em outro tipo de curso. Tá bom? Valeu? Até a próxima!